aventura, de uma aventura que tem gente bacana por trás, gente do bem, gente que merece conseguir as coisas que quer. E é tudo que eu desejo para esse empreendimento. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à estreia do programa Conversa Fora, aqui pela Top Web TV. A estreia do programa Conversa Fora, que vem trazer para você entretenimento, bate-papo, filosofia, e os assuntos são variados. E eu tenho aqui o prazer de receber essa noite o meu amigo, professor de filosofia, Gelásio Pitts. Gelásio, muito boa noite. Boa noite, Sérgio. É mais uma vez um prazer, né, poder estar aqui em mais uma oportunidade, né, do nosso programa Conversa Fora, né, que a gente idealizou lá há algum tempo atrás, e você vai falar sobre isso daqui a pouco também, né? E vamos aí, vamos bater um bom papo, fazer uma boa conversa fora. Legal. Então, Gelásio, o Gelásio fez uma pequena introdução. Eu também queria agradecer ao meu amigo Clóvis de Barros Filho, que fez aí menção à nossa emissora, né? Ele que teve um evento em Itajaí, República dos Filósofos, onde nós estivemos presentes. Eu queria agradecer o Clóvis aí, um forte abraço, Clóvis. Então, o programa Conversa Fora, ele começou com a ideia de um grupo de professores que, despretensiosamente, pensamos em fazer um programa que fosse parecido com um café filosófico. Aquele programa de reflexão, de bate-papo, aquele programa onde teríamos convidados. E ele começou de forma despretensiosa, mas que foi ganhando audiência, foi ganhando importância, e ele estava em outra emissora, e aquilo foi a inspiração para que eu e o Gelásio constituíssemos, juntamente com o Tiago Oliveira, a inauguração, que foi essa semana, dia 4 de dezembro, do programa Conversa Fora. Então, o programa Conversa Fora foi a impulsão, né, porque a gente começou a ganhar audiência em outra emissora, de idealizar um dia uma abertura de uma emissora de televisão. E com muito prazer, com muita alegria, essa semana inauguramos a emissora Top Web TV e estamos aqui estreando Conversa Fora. Eu queria pedir desculpa a você, caro telespectador, que pelo nosso atraso, nós estamos ainda num período de ajustes, né? Mas isso com certeza na próxima semana será corrigido. Por isso eu queria firmar um compromisso aqui com você. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, terá início o nosso programa. Sempre com bate-papo, sempre com entretenimento. E eu queria pedir para a nossa produção agora nesse momento, né, Gelásio, a colocar um banner. A gente, por várias vezes, pensou em até desistir da ideia, porque as dificuldades foram enormes, né? Nós demos cabeçada, achamos que não daria certo. E nós estamos aqui fazendo essa reflexão onde... Por que as pessoas desistem? Então nós temos os tópicos ali. As pessoas, produção pode colocar novamente, por favor? As pessoas desistem, quais seriam os motivos, né? Pessoas que vivem presas aos erros que cometeram, que têm medo do futuro, a incerteza gera angústia, e nós que trabalhamos aqui com filosofia, e o professor Gelásio, sabemos o quanto isso repercute na vida humana, são resistentes às mudanças. E hoje nós estamos num mundo de constante mudanças, muitas vezes a gente deixa de acreditar e tem medo e não acredita. Desiste dos seus pontos fortes, você tem um potencial que você não conhece e você não explora ele porque você se desconhece. Acredita que são fracas, aquele pessimismo, né? Tudo vai dar errado, não vai dar certo, eu não vou acreditar, o Brasil está em crise. Esses pensamentos fazem com que a gente não invista, que a gente não acredite. E também esperam resultados rápidos, tem que ser para amanhã, né? Se não for para amanhã não dá certo. Então essas são as razões que nós pontuamos aqui e que nós vamos bater um papo, eu e Gelásio, sempre amparado pela filosofia, para tentar mostrar para você que de repente está passando por uma situação parecida, para se encorajar e levar a coisa a sério. Né, Gelásio? Sérgio, essa questão ela tem muito a ver com a gente, né? Eu acho que a gente tem passado por essa situação aí nos últimos dias, nesse nosso empreendimento, sobre a questão do Conversa Fora, né, que a gente teve a ideia, né, há muito tempo de fazer esse café filosófico, e então a gente passou a pensar várias vezes o que seria o café filosófico e, no entanto, a gente teve várias ideias, né, por vários momentos, várias ideias,
para tentar conseguir, idealizamos isso, nos reunimos, tomamos alguns cafés em padarias, né? Lembro daquela conversa que nós tivemos com a professora Estela, quem a gente manda um abraço, né? Sempre o apoio que ela nos tem dado e a participação. Então, essa questão de as pessoas desistirem, eu acredito que tenha muito a ver com o medo de enfrentar desafios. As pessoas, às vezes, têm medo de enfrentar os desafios. E aí as posições, muitas vezes, conservadoras, elas vencem as posições ou as ideias e aos desejos empreendedores. Porque, claro, que a gente vive num mundo de dificuldades, a gente vive num mundo de concorrência cada vez mais acirrada, né? E aí, como todas as pessoas têm pontos fracos, como todas as pessoas têm as suas fragilidades, né? Então, diante da primeira dificuldade, de repente, já vem o pensamento e a vontade de desistir, né? Mas eu acho que, por outro lado, também as pessoas... somente o ser humano é um ser criativo, é um ser inovador, e o problema é que, na maioria das vezes, as pessoas não se dão conta disso, de que o mundo ele progride, ele prospera, ele avança e ele não para, né? E então, mesmo diante dos erros, das dificuldades que a gente possa ter e que a gente sempre vai ter, é importante que a gente sempre reflita que que o ser humano é o único ser que pode ir adiante. O ser humano é o único ser que vai adiante, né? Ele não vive num mundo instintivo. A nossa grande característica é exatamente o que nos diferencia de toda a espécie animal, de todos os outros animais, é exatamente o fato de nós não sermos exclusivamente e somente instintivos. Nós somos seres criativos, inovadores, exatamente por causa da capacidade racional que nós temos, que é o suporte, que é o ponto de partida de tudo isso. Entra um outro ponto aqui, que eu acho que é extremamente importante, é a questão da confiança, né? Vivemos uma sociedade, vivemos um mundo em que a confiança parece que cada vez mais ela é questionada. Uhum. Parece não, é verdade, né? Isso não é de hoje, claro, mas parece que nos últimos anos, cada vez mais tem se colocado, tem se evidenciado essa questão de as pessoas terem dificuldades de confiar nas pessoas. E aí elas têm dificuldade de confiar nas outras pessoas e muitas vezes até reportam isso psicologicamente para elas próprias. Então elas acabam, digamos que assim, em muitos momentos sendo contagiadas com isso, de não acreditarem em si próprias. A desistência, a questão da desistência é uma questão assim, muito evidente, a gente percebe a todos os momentos. Talvez seja o efeito daquilo que o Bauman também chamou de sociedade líquida, né? Parece que tudo é vulnerável, tudo é passageiro, tudo se transforma a todo momento, o que nos parece tirar o chão, a base de sustentação de toda a nossa capacidade de nos mantermos, né? A gente vive num mundo de transformações inúmeras, aos milhares talvez, a todo momento. E isso gera de fato uma insegurança, porque parece que nós, pelo menos a gente que ainda é de uma geração que não é essa geração da moderna tecnologia, nós temos que viver com muitas angústias em relação a todas essas transformações. E daí, de repente, a gente se sente perdido nisso. Mas eu não vejo isso só nas gerações mais antigas ou até mesmo na nossa geração. Eu vejo nessa geração jovem também. Parece que o mundo, a tecnologia propiciou um mundo de facilidades que levam as pessoas a querer um resultado imediato. Se esse resultado imediato ele não vem, então se desiste, parte para um outro empreendimento. Só que, às vezes, esses empreendimentos eles não são empreendimentos de fato consistentes, planejados, e isso acaba gerando, essa angústia acaba gerando uma necessidade de satisfazer essa angústia. O próprio consumismo, a sociedade consumista, a gente sabe que ela se apoia, ela explora exatamente isso, o capitalismo consumista, né? Cada vez mais presente na nossa sociedade, explora exatamente as angústias das pessoas. Então, as pessoas precisam a todo momento estar buscando algum tipo de satisfação. Mas eu acho que tem muito a ver com a questão da confiança, da autoconfiança, a confiança em si, a confiança no outro. Nós vivemos uma sociedade altamente desconfiada. E aí, essa sociedade desconfiada desiste a todo momento. Ok.
O professor Gelásio fez um comentário ali, e eu queria abrir um parênteses, né? Eu sou o professor Sérgio Schulenburg e gostaria de citar aqui, até para a constituição do programa Conversa Fora, os professores que idealizaram ou contribuíram para que esse programa tivesse sucesso, né? E está tendo sucesso até hoje. A professora Estela, como o professor Gelásio comentou, nós temos o professor Tiago, o professor Jailson, o professor Marcos Jubanski, que também colaborou, o professor Geraldo, o professor Anderson, a professora Tamar. Esses são os professores que construíram esse programa Conversa Fora, que são parceiros, participam e estão sempre conosco. Gostaria de agradecê-los a cada um pelo empenho e pelo trabalho para contribuir para esse sonho que se realiza hoje de estar o programa inaugurando numa nova emissora que também inaugura, por conta de todos eles que colaboraram conosco. E o Gelásio comentou sobre o porquê as pessoas desistem, sobre essa questão de angústia, de ansiedade, de pensar várias coisas durante o dia e você não saber priorizar, ou vamos dizer assim, o que é importante e o que eu posso fazer. Porque se você não parar para pensar, porque na mesma velocidade que hoje a gente se comunica, o pensamento também ele age durante o dia inteiro. Você pensa uma coisa de manhã, à tarde já está pensando outra coisa, à noite outra coisa. E você quer fazer 1000 coisas e você não consegue colocar uma em prática. Eu acho que essa ansiedade de pensar demais sobre as coisas faz com que a gente também não leve nenhuma a sério. Porque a gente primeiro não prioriza. Então você pensa aqui, pensa ali, vai substituindo pensamentos e não idealiza nenhum, não realiza nenhum. Eu acho que também tem a ver com essa ansiedade de pensar demais. Não é? Tem pessoas hoje que, se não tomar um calmante, não conseguem nem dormir. Então, até à noite fica pensando. Então, pensar. E eu lembro, queria citar agora Nietzsche, que diz que a alegria do homem é quando ele não está pensando. Nietzsche tinha essa frase que dizia assim, a alegria do ser humano é quando ele não está pensando, ele está tranquilo com ele mesmo. Então, eu acho bem importante Nietzsche ter falado essa questão, porque, poxa, quando você está em paz, quando você está assim, zen, vamos dizer assim, é um momento que eu acho que não tem prazer melhor. Sim, e é também essa questão do pensamento que flui muito rapidamente, talvez como nunca, né? Sim. Porque o Sérgio, lá, hoje nós temos, já se sabe que uma informação é que uma criança de 4, 5, 6 anos, sei lá, tem muito mais informações do que uma pessoa que em outras épocas passava uma vida toda, né? Sim. Então, a informação vem, eu me lembro até de uma palestra que eu assisti lá em Itajaí, naquela República dos Filósofos, do Marcelo Tasso, em que ele falava da questão da diluição da informação. Quer dizer, a gente recebe milhares, sei lá, de informações, inúmeras informações todos os dias, e sobre todas elas a gente tem que pensar um pouquinho, né? Porque quando a gente recebe uma mensagem no WhatsApp, um vídeo, a gente acaba pensando um pouquinho sobre isso. Mas de que forma que a gente pensa? É um pensamento que vem e que vai muito rapidamente, né? Sim. Então, na verdade, aquilo quando Nietzsche falava do pensamento, de que o melhor momento do homem é quando ele não pensa, na verdade, o que Nietzsche quis dizer é o momento da não angústia. Sim. Né? O Nietzsche falava muito da questão da angústia. Sim. Né? Então, é a não angústia, o momento em que a gente, de fato, consegue não ser angustiado, não estar angustiado, né? Digamos, viver de uma forma relaxada. Mas é evidente que nós, como filósofos, não podemos aqui fazer nenhuma crítica à necessidade do pensar. Sim. Ou à importância do pensar, ou ao próprio pensar. Porque, evidentemente, a filosofia vive exatamente do pensar, né? Justamente. No entanto, esse pensar, ele tem que ser um pensar, essa é a questão. Não é um pensar organizado, não é um pensar centrado, não é um pensar refletido, né? No sentido do raciocínio lógico ou crítico que seja, que eu faça uma diferença aí, do raciocínio lógico e crítico, né? O crítico seja mais abrangente em relação à vida, à sociedade e tal. E lógico é mais, digamos assim, humanamente técnico do nosso funcionamento do cérebro, né? Onde faz as conexões, enfim, bem lógicas de raciocínio. Então, é evidente que o pensar, ele é importante, né? E ele é necessário. No entanto, nós vivemos numa sociedade em que parece que não há mais tempo para pensar de fato, no sentido filosófico, no verdadeiro sentido da palavra, filosofar, aquele pensar que constrói, né, que edifica, e aí sim planeja ações, é um pensar que planeja a ideia, é um pensar que organiza a ideia, e é um pensar que planeja ações. E aí sim
quando a gente começa a pensar de forma planejada, que organiza ideias, estrutura ideias, se programa e se planeja, isso evidentemente vai sair do plano ideal, o plano das ideias, e vai se transformar num plano prático, concreto, de efetivação de projetos, de empreendimentos, de fato. E as pessoas não vai dar certo num primeiro momento, vai dar errado, vai dar um problema aqui, mas as pessoas não vão desistir. As pessoas vão corrigir, vão voltar e vão se replanejar, se reestruturar para trocar esse projeto adiante. Porque, afinal de contas, o projeto chegou, não é um projeto que veio do nada, é um projeto que foi idealizado, que foi pensado e a partir do qual se quer, de fato, investir, no qual se quer investir e fazer virar verdadeiramente um empreendimento. Eu acho que é isso que falta um pouco nessa sociedade líquida do Zygmunt Bauman, né? Em todos os sentidos, ele fala sociedade líquida. Eu acho que isso falta ainda bastante, a gente ser persistente, superar essas angústias, essa insegurança que gera desconfiança, né? A gente, como eu falei há pouco, a gente vive numa sociedade onde a confiança parece que está muito em crise. Aliás, parece que é uma sociedade de crise o tempo todo, né? Crise econômica, crise financeira, crise política, crise de pensamento, crise de dogmas, sei lá, por mais que se critique dogmas, mas eles também são importantes muitas vezes, os paradigmas e tal, que nos orientam e tal. Então, eu acho que o pensar, ele tem que existir, mas tem que existir no sentido organizado, refletido e consistente. E, acima de tudo, sermos confiantes, termos confiança mesmo, né? Então, o professor Gelásio comentou uma coisa importante, lembrando que nós somos amigos e esse bate-papo do Conversa Fora que está acontecendo aqui ao vivo hoje, que você também pode participar, mande sua mensagem, mande sua pergunta, estamos ao vivo aí pelo Facebook, você pode mandar sua pergunta e interagir aqui conosco. Esse é o diferencial do Conversa Fora. Estamos ao vivo e você pode participar aqui conosco, como se estivesse aqui no estúdio conosco. O professor Gelásio, como disse, somos amigos, e esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, a gente que somos amantes da filosofia, ele acontece, como ele falou, tomando um café, tomando uma cerveja, batendo um papo, e isso acontece constantemente. Então, quando eu falei de Nietzsche, ele já emendou a angústia, e agora eu quero trazer para você essa reflexão. Pensar demais te deixa angustiado, porque você está transitando entre passado, presente e futuro, e isso é angústia, porque você deixa de ficar no momento presente e fica pensando no que aconteceu ontem, o afeto, o desafeto que você teve, por que aconteceu, ou planejando o que ainda não aconteceu. E esse planejamento de algo que não aconteceu gera você em angústia. Pensar demais é angustiante. E vale aí a reflexão. Por isso que eu quero fazer um convite para você, todas as quartas-feiras, 21 horas, estar aqui conosco, porque você vai estar descobrindo esses sentimentos que tem em você. Sempre terá um convidado especial, alguém que traga uma reflexão, porque essa é a ideia do programa, essa reflexão sobre você, né? Porque o que é fútil, para nós, está cheio por aí, né? Então, venha conosco, prestigie o nosso programa toda quarta-feira, às 21 horas. E o professor Gelásio comentou muito aqui da confiança, e é o tema do nosso programa de hoje. Só que antes, vamos ver um pequeno intervalo, rapidinho a gente volta, ok? Não sai daí. Fundada em 2010 na cidade de Palhoça, Santa Catarina, com o objetivo de fortalecer a comunicação e interação de sua empresa com seus clientes. A mídia indoor é um meio de comunicação utilizado dentro de estabelecimentos e é a ferramenta para seu negócio atingir maior visibilidade, aproximar sua empresa de seus clientes e fixar sua marca. Sua missão é proporcionar à sociedade uma forma alternativa de comunicação e entretenimento, produzir mídias digitais e oferecer espaços publicitários, promovendo soluções diferenciadas com tecnologia e qualidade, visando a satisfação do nosso consumidor. Top Mídia TV, desde 2010, transformando momentos. A Papelaria Palhoça foi criada na década de 70 pelos grandes amantes e investidores palhocenses, Dona Délcia e seu Ari Silveira. Hoje em dia, sua filha Leila e seu neto Guilherme administram o seu legado. A empresa é a mais completa no ramo de papelaria, brinquedos e materiais esportivos da região. A educação dá suporte aos sonhos, constrói um mundo melhor e mais igualitário.
Venha para a Papelaria Palhoça. Como nós comentamos antes do intervalo, o professor Gelásio fez aqui uma menção sobre confiança e nós vamos agora pedir para a nossa produção colocar o vídeo do nosso padrinho aqui do programa, que é o Clóvis de Barros Filho. Vamos lá, produção. Você sabe que não funciona mais assim. E hoje, se uma criança chegar com dinheiro para comprar pão e leite para a avó, passa pela humilhação, já aos 8 anos, de ver o caixa olhando a nota contra a luz para ver se aquela nota é verdadeira ou é falsa. E tudo isso num espaço de 40 anos. Em 40 anos saímos da confiança máxima para a desconfiança máxima. Se antes confiávamos uns nos outros, hoje não confiamos mais. E aí eu pergunto a você, por que será? Com certeza porque algum padeiro anotou de sacanagem mais do que foi comprado. Com certeza porque alguma avó de sacanagem esqueceu de pagar o pão. E assim, graças aos nossos comportamentos, a gente costurou uma sociedade onde ninguém acredita em ninguém, onde todos desconfiamos de todos. 40 anos, né? Quando ele ia comprar o pão na padaria, anotava-se na caderneta e hoje em dia não se anota mais na caderneta porque talvez o dono da venda possa marcar mais, de repente o não pagar já seja intencional, quer dizer, a racionalidade tomou conta hoje, a gente racionaliza o tempo todo em fazer o bem e fazer o mal e a gente pode estar aí sujeito a criar esse tipo de impasse e a desconfiança, que agora não existe mais a confiança, parece que paira em tudo quanto é lugar. Você tem medo de abastecer num posto de gasolina que de repente não tem uma bandeira, a gente tem medo de comer uma comida que de repente não for bem preparada. Eu acho que ela está em todo quanto é canto, né? Se você pede para um profissional fazer um trabalho na sua casa, você tem medo de quanto ele vai cobrar, porque não existe uma tabela. Então, quer dizer, nós estamos com medo hoje de viver num mundo capitalista, onde o interesse parece que paira em tudo quanto é uma sombra. O que você tem a dizer, ou o que a filosofia tem a dizer sobre isso? Bom, Sérgio, eu acho que, eu entendo que, de fato, essa reflexão feita por Clóvis de Barros aí, quem sou eu para querer questionar muito o Clóvis de Barros, mas eu acho que essa reflexão dele é uma reflexão que a gente percebe a todo momento. Eu passei por essa realidade, não precisa nem ser muito antigo para perceber que há pouco tempo atrás essa realidade existia. Talvez, certamente existe ainda em muitos lugares, bairros do interior, ou cidades do interior, ou bairros até mesmo das nossas cidades, essa confiança de ir lá na vendinha, comprar, anotar na caderneta e tal, né? Eu acho que essa confiança totalmente não se quebrou ainda. Só que o padrão é diferente. As pessoas fazem isso certamente com aqueles que já conhecem há talvez décadas, né? O filho da pessoa conhece há décadas. Porque realmente o padrão, realmente a ideia de confiança, ela está completamente rompida na nossa sociedade hoje, né? As pessoas não se confiam mais, as pessoas não confiam mais umas nas outras, né? O que explicaria isso, né? Há pouco a gente falou aqui muito das transformações, das mudanças pelas quais a sociedade tem passado e numa velocidade realmente muito grande, né? Então tudo que a gente vê e a gente recebe hoje, mas eu falo receber no sentido porque a gente está nas redes sociais recebendo a todo momento um monte de informações, a gente agora precisa passar a colocar aquele princípio fundamental da filosofia. Qual é o princípio fundamental da filosofia? De onde a filosofia parte? Da desconfiança, né? Da desconfiança. Então, esse é o ponto de partida da filosofia. Esse é o ponto de partida de todo conhecimento crítico. Desconfiar de uma realidade. Então, a desconfiança, a não confiança no primeiro momento, ela é muito interessante. Ela é uma virtude, de fato. Nós, seres humanos, temos que ter a capacidade de desconfiar. Por quê? Porque nós somos seres racionais e, por sermos seres racionais, nós temos que pensar. E pensar significa confirmar e significa desconfiar, significa aceitar e significa rejeitar muitas situações.
Mas aqui, evidentemente, a provocação, Sérgio, eu estou entendendo que a provocação é no sentido mais moral, no sentido mais ético da questão da confiança. Não no sentido epistemológico, né, da busca do conhecimento, no sentido científico, da busca do conhecimento científico. Eu entendi essa sua colocação. Né? A questão da moralidade é que eu vou, quer dizer, da desconfiança ou da confiança no sentido da moralidade, eu vou fazer aqui uma reflexão. Eu vou relembrar, vou puxar aqui um filósofo francês, o Gilles Lipovetsky. Ele falava que nós vivemos uma sociedade pós-moralista. E não foi exatamente ele que falou isso, mas aí eu pego isso e faço uma reflexão a partir disso, no sentido de dizer que essa sociedade pós-moralista, se a gente comparar, evidentemente ele está falando de uma sociedade pós-moderna, né? Não dentro do conceito da modernidade ainda, porque dentro do conceito da modernidade ainda haviam alguns padrões, né, estabelecidos, mas esses dos últimos, vamos colocar aí 40, 50 anos, essa sociedade da ação comunicativa, do Habermas, enfim, mas essa sociedade, essa concepção da sociedade pós-moralista, eu agora vou fazer a minha reflexão a partir dessa citação, entendo no sentido de que nós não vivemos mais uma sociedade como em outras épocas onde certos dogmas existiam, certas tradições existiam. E por mais que a gente seja crítico, né, eu não me considero uma pessoa conservadora, né, e acredito que o Sérgio também não seja, e também não vou colocar, sobre certos aspectos nós somos conservadores, sobre outros aspectos nós somos progressistas, enfim, mas também não coloco aqui nenhuma crítica a quem é conservador ou não estou aqui fazendo esse juízo. Mas eu acho que, de qualquer forma, há uma diluição muito rápida de tudo. Né? Volta ao Zygmunt Bauman, sociedade líquida. É bom isso? É boa a transformação, a mudança a todo momento? A gente quer, a gente busca, porque a mudança a todo momento significa a busca do novo, o surgimento do novo, a chegada do novo. Ao mesmo tempo, aquela reflexão que a gente fazia há pouco, a insegurança diante do novo. Eu acho que tem um aspecto negativo nessa questão da quebra de certos paradigmas, ou melhor, de dogmas, porque a gente normalmente gosta, principalmente o filósofo, gosta de criticar os dogmas, porque dogma é uma verdade pronta, é uma verdade fechada, sobre a qual não se deve questionar e tal. Mas, por outro lado, as sociedades tradicionais, elas tinham dogmas, e os dogmas eram verdades que eram estabelecidas, e a partir dessas verdades estabelecidas, as pessoas passavam a se comportar. Ou seja, esse acabava sendo um padrão, um parâmetro para a confiança. Porque você partia de determinado princípio, de determinada verdade dada, e já entendia, e já percebia, e já podia prever a reação das pessoas diante de certas situações. O que também pode ser, por outro lado, monótono, chato, porque parece que é uma sociedade pré-estabelecida. Mas, tudo bem, que essa é uma crítica que a gente pode fazer a uma sociedade dogmática, porque parece que você pode prever tudo. Mas, por outro lado, eu acho que nós estamos caminhando para um lado em que parece que o dogma é pecado. Ou seja, o dogma, nós não podemos mais ter parâmetro, nós não podemos mais ter nenhum tipo de padrão que guie, que oriente o nosso comportamento. E aí, de certa forma, parece que nós estamos perdidos. E nesse estarmos perdidos, é óbvio que vai surgir o campo para o florescimento, para o crescimento, né, da desconfiança. Porque parece que a gente não sabe mais o quê. E isso, obviamente, permite um espaço de desconfiança. Eu queria fazer um parênteses, você está falando ali, e já fazer a ligação da confiança, desconfiança, também com a fidelidade e a infidelidade, até porque você falou de dogma, nós estamos falando de instituições religiosas também, que também tem todo um embasamento sobre isso. Nós vivemos numa sociedade que hoje está, vamos dizer assim, existe uma miscigenação, vou dizer, até usar essa palavra, onde várias crenças, tem pessoas que não têm religião, outras que têm. A gente vê comunidades religiosas que elas confiam no grupo,
na instituição. Por exemplo, tem religiões que eu confio nele porque ele faz parte da igreja, ele é uma pessoa de confiança, porque ele faz parte daquela comunidade religiosa. Então, a confiança está nesse meio. Quando ele é externo a esse meio, ele é uma pessoa que merece desconfiança. Isso. E nós temos também a questão onde até essa questão de fidelidade, vamos colocar aí, no matrimônio, né? O matrimônio que, se não estiver representado por um casamento, para poder o pecado estar na relação e falar, poxa, é pecado. No sentido da institucionalização, né? Isso, justamente. Aí então, não é casado, então está sujeito. Se não é casado, está sujeito a uma infidelidade, porque não tem um compromisso onde alguém está, né, falando de uma questão metafísica agora, cuidando de mim. Porque eu, por mim mesmo, não consigo ser fiel. Né? Aí foge essa questão. Se não tiver uma instituição que vem de cima, dizer isso é pecado e não pode fazer, quer dizer que, sabe aquela coisa do anel de Giges, né? De Platão? Quer dizer, eu sou invisível, ninguém está me vendo, então eu faço. Isso. Então eu acho que é bem por essa questão. Então, se não tiver uma instituição que rege o meu ser, eu acabo sendo uma pessoa infiel. Sérgio, e aí eu vi, quando eu falei aqui da questão da sociedade dos dogmas, não quero dizer que nós não temos dogma, tenhamos dogma hoje. E você tocou nesse ponto que eu achei bem interessante. E quando nós temos esses dogmas parece que são propriedade de alguém. Né? Eu acho que é um pouco isso que você quis dizer, né? Quer dizer, então, naquilo que a gente vai confiar é uma espécie de propriedade. Propriedade da igreja, propriedade do Estado, propriedade... na verdade, isso remete à ideia de Foucault, de controle, sociedade do controle. Sim. Né? Então... mas isso não gera confiança, porque quando você associa a ideia de confiança a um pacote, como você colocou, eu confio em todos que são da minha igreja, ou eu confio em todos que são do meu partido político, ou então gera uma cegueira, porque na verdade esse tipo de confiança não é uma confiança espontânea, não é uma confiança no campo ético mesmo, né? Quer dizer, até a ética hoje ela já está sendo institucionalizada, ela já está sendo formalizada. Poxa, por que as pessoas precisam ter na empresa um código de éticas, por exemplo? Porque a ética em si, ela não precisa estar escrita em lugar nenhum. A ética é exatamente aquilo que não está escrito. É caráter, é atitude espontânea, de consciência, moral, nesse sentido. Porque no momento em que você tem que estabelecer um código de ética dentro da sua empresa, na verdade, é uma contradição com a própria ética. Porque aí você está passando já para o campo do direito, para o campo da formalização. E se você está fazendo isso, você está forçando as pessoas a serem éticas. E a ética não é algo que possa ser forçado. A ética tem como princípio fundamental exatamente a confiança. Sim. Você parte da confiança, claro. São vários termos que a gente pode associar ao termo ética. Respeito. Evidentemente, é uma palavra fortíssima quando eu vou falar de ética. Respeito. Confiança. Né? Mas isso tem que partir de uma forma espontânea. Porque no momento que você precisa teleguiar ou presencialmente guiado, enfim, você precisa dar alguma orientação formal para isso, ou alguém tem controle sobre isso, é exatamente a prova de que nós não temos confiança. Então, só para fechar a ideia da questão dos dogmas, mas a gente vive uma sociedade dogmática, sim. Cada vez mais parece que os dogmas estão se apresentando na sociedade, grupos se manifestando no campo político, religioso. Parece que, nesse sentido, eu acho que a gente até tem mais dogmas do que em outras épocas. Mas eu questiono exatamente o fundamento desses dogmas, a origem desses dogmas, ou a manipulação desses dogmas. Eu reporto ainda, para fechar essa ideia, a uma palestra que eu ouvi do Cortella, Mário Sérgio Cortella, em que ele fazia uma diferenciação entre o arcaico e o tradicional. Entende? Só para lembrar, certamente muitas pessoas já devem ter visto esse vídeo. Nesse vídeo que eu assisti, ele fala que o arcaico é aquilo que você tem que desprezar. O tradicional é aquilo que você tem que preservar. Porque o tradicional conserva e nos ensinou muitas coisas e nos dão a base para levar adiante. Claro que aqui eu estou fazendo a minha reflexão já a partir disso, não quero botar essas palavras na boca do Cortella. Mas o tradicional é exatamente aquilo que nos dá uma continuidade sem rupturas e que nos permite sermos seguros para dar a continuidade
esses rompantes e esses que nos deixam perdidos e aí, evidentemente, todo mundo atirando para tudo quanto é lado, sem confiança um no outro, né? Que esse é o ponto que a gente está aqui debatendo. Você comentou da sociedade de controle de Foucault, né? E lembrando que nós criamos mecanismos de repressão da moral, né? Então, mecanismo de repressão da moral, quer dizer, tem que ter câmera, tem que ter controle de passagem das pessoas se elas não estão levando algum objeto, em lojas a gente encontra isso. Então, uma sociedade monitorada o tempo todo, entendeu? A gente tem medo do outro. Esse medo do outro, parece que a gente voltou até, vamos colocar aí, na época das cavernas, né? A gente tinha medo antes da violência, vamos dizer assim, hoje a gente tem medo do que o outro pode fazer contra nós, no sentido de roubo, no sentido de fazer o mal. E nessa parte, a gente vai, no próximo bloco agora, falar sobre uma questão de dignidade moral. Mas antes disso, a gente vai ter um pequeno intervalo, ok? E a gente volta em pouco tempo, daqui a pouquinho. Ada Natural é uma empresa especializada na distribuição de produtos alimentícios saudáveis, com foco na linha sem glúten, sem lactose, sem açúcar e orgânicos. Também dispõe de produtos orientais, bebidas, encapsulados e produtos de higiene com base natural. A empresa nasceu em 2011 com o objetivo de selecionar as marcas que produzissem os melhores produtos, com qualidade e confiança e ainda atendessem à necessidade do público que busca um estilo de vida saudável. Sua missão é distribuir produtos alimentícios ideais para o comércio de varejo que sempre contribuam com a qualidade de vida dos consumidores. Santa Clarita é uma cidade californiana famosa por seus vários parques e programas públicos que visam a qualidade de vida. Esta é a inspiração do Empório. Existir em um ambiente urbano, com praticidade e variedade em produtos funcionais, um café saudável e uma delicatessen, organizados em um espaço moderno e aconchegante, confortável e fácil para quem trabalha muito, mas não abre mão do seu bem-estar. Venha conhecer o Empório Santa Clarita. A tendência mundial da vaidade masculina está disseminada e este é o foco da Barbearia VIP. A busca por tendências e serviços diferenciados em um ambiente totalmente voltado para o homem moderno são o diferencial da barbearia no mercado. Com a procura por excelência no serviço e amizade com nossos clientes, queremos crescer ainda mais. Acreditando em nossa cidade, abrimos mais um espaço no Passeio Pedra Branca. De pai para filho. Este é o nosso lema. Ok, estamos de volta aqui no Conversa Fora pela Top Web TV. Eu sou Sérgio Schulenburg e estou aqui batendo um papo com meu amigo Gelásio Pitts, professor de filosofia. E o tema desse bloco agora é sobre a dignidade moral. Nós vamos também pegar agora o nosso padrinho aqui do programa, o professor Clóvis de Barros Filho, que faz uma reflexão sobre Kant, que fala sobre a dignidade moral. Vamos entender um pouquinho o que é isso aí. Moral tem como primeira característica o desinteresse. O desinteresse. E você fundamentar uma vida digna na vontade de Deus é fazer de você uma espécie de barganheiro de quinta com a divindade. Sabe a coisa? Olha, eu ajudei a velhinha a atravessar a rua, hein? Vê se tá olhando aí, que depois, né? Quem sabe compensa aquela vez. Programa do Zé Bétio, né? Eu vou preencher uma ficha para ver se eu ganho uma viagem de ônibus para Caldas Novas, né? Eu com a minha avó, né? Caldas Novas tem água quente na piscina, né? É uma tranquilidade, uma beleza, ainda tem uma pensão semi-completa. É bom porque a gente toma um café reforçado às 10 horas da manhã, porque a gente só janta depois, não precisa gastar nada, é uma beleza. Você é realmente triste, velho, dá dó, dá dó. Agir dignamente por causa disso é mesmo coisa de quinta, de quinta. De quinta. E agir com medo do Beelzebul é pior. Então,
o que você aprende da moral kantiana a partir dessa história? Que a dignidade moral tem como primeira característica o desinteresse. O desinteresse. E você fundamentar uma vida digna na vontade de Deus é fazer de você uma espécie de barganheiro de quinta com a divindade. Sabe a coisa? Olha, eu ajudei a velhinha a atravessar a rua, hein? Vê se tá olhando aí, que depois, né? Quem sabe compensa aquela vez. Onde nós vivemos numa sociedade de interesses. Então nós temos que tomar cuidado se o cara não se faz de bom... Essas máscaras que nós vemos no dia a dia, se esse cara não faz de bonzinho, se ele não faz assim de... não, eu tô querendo te ajudar, eu não quero nada com você, tá barato, depois a gente vê. Então se isso não é uma manipulação que ele age, né, com essas máscaras que ele possui, justamente porque ele tem interesse em algo que vai acontecer depois. Como ele mesmo citou ali, né? Isso não importa. Essa divindade, ou se você no dia a dia. A questão é, agimos por interesse, né, a todo instante. Essa amizade pura é aquela que você, o teu amigo que está doente hoje, você visita lá no hospital, mesmo que ele, por consideração à doença dele. Então essas questões, Kant tira todo, né? Kant ele fala dessa questão. Kant era um cara meio esquisito, tá? Se você estudar um pouco ele era um cara metódico, tinha horário para entrar, horário para sair, todo mundo sabia o hábito dele quando ele refletia, e ele é um cara solitário, mas ele tinha uma questão que fez refletir toda essa questão da moral, né? Porque você imagina uma pessoa que está sempre agindo com segundas intenções, isso é o que Kant reprovava, porque tudo que tem afeto, o afeto no sentido interesse, que Kant queria dizer, estava levando, você não está agindo pelo bem, pela bondade pura. E ele chegava a determinar isso, o professor Gelásio vai comentar isso comigo, sobre Kant falar a bondade pura, né? Como que eu dizia, a razão pura. Ele criou um livro a respeito disso, a sua teoria, a crítica da razão pura. Quer dizer, tem que ser puro, eu tenho que ser bom porque é bom. Porque eu não tenho interesse, porque me faz bem ser bom. E não porque eu estou querendo ganhar algo depois. Não é essa a reflexão? Sérgio, inclusive o Kant, ele em muitas universidades, o Kant digamos assim, os cursos de filosofia são kantianos. A Federal, a Universidade Federal, um tempo atrás, desfilavam professores kantianos, né? Kant tem lá, isso significa dizer que Kant tem inúmeros seguidores, né? Se é que a gente pode usar essa expressão no mundo da filosofia, porque vira uma coisa meio dogmática e messiânica, né? Mas, de qualquer forma, a gente precisa fazer essa crítica que existem também, né? Os marxistas, os kantianos, enfim, e que às vezes viram uma religião, né? A própria filosofia tratada, né, como se fosse uma religião. Mas a questão do Kant, em relação à moral, critiquem ou não, tem muitas pessoas que criticam o rigor moral do Kant, porque Kant é extremamente rigoroso nas suas posições morais, extremamente rigoroso. Ele radicaliza no sentido da moral. Por isso você falou aí, razão prática, razão pura, né? E ele tem inclusive o imperativo categórico dele, onde ele estabelece que você não precisa perguntar para ninguém e não precisa ir a tribunal algum. Se você observar e entender o que é a regra do imperativo categórico, que é agir por dever, você tem a fórmula para você mesmo, a resposta de que aquilo é certo ou aquilo é errado, moralmente aceito ou não aceito, né? Então, o imperativo categórico do Kant diz que você precisa fazer a seguinte pergunta: aquilo que eu faço, eu devo desejar que toda a humanidade possa fazer, que possa ser aplicada a toda a humanidade, né? Então a regra da chamada do imperativo categórico da ética do dever, a razão universal. Isso. Ou seja, ele radicaliza. Ele não deixa nenhum tipo de possibilidade de você negar. Eu roubei, agora passe ali pelo crivo do imperativo categórico. E se todo mundo roubar, todo mundo, vai funcionar a sociedade? Ela não vai funcionar. Bom, então, você já pode ter a sua resposta. É muito mais do que aquela voz da consciência. Pergunte para a sua consciência, você está tranquilo quanto às suas ações? Você dorme tranquilo? O bandido vai dormir tranquilo.
O bandido vai dizer que está tranquilo, que ele não fez nada de errado. Aí o imperativo categórico do Kant desmonta toda essa possibilidade de eu, por interesse, dizer que eu agi certo. Por interesse, eu dizer que aquilo ali é assim mesmo. Aí o meu interesse hoje é um. Amanhã esse meu interesse muda. E aí o meu discurso também vai mudar. Muda também. Daí nós caímos no campo da incoerência, no campo da contradição. A contradição, eu faço uma diferença clara, e isso aí não sou eu que faço, não quero dar aqui, não quero aqui fazer nenhum tipo de elogio a mim mesmo, porque isso qualquer um pode entender. Uma coisa é ser incoerente, outra coisa é ser contraditório. A gente se contradiz ao longo da vida. A contradição, ela faz parte. Agora, ser incoerente é eu agir contraditoriamente exatamente por interesse, eu acho. É assim que eu entendo. Contradição, hoje eu posso ter uma ideia, sei lá, com 20 anos de idade eu podia ter uma ideia, e hoje eu tenho outra ideia, porque a vida me permitiu, ao longo da vida... Mudar de opinião. Exatamente, mudei de opinião, e eu hoje entendo que seguir os meus princípios da honestidade que eu tinha lá e que eu tenho hoje, eu tenho que mudar de posição, porque eu comecei a perceber e a entender coisas diferentes. Sim. Portanto, eu vou mudar. É uma contradição, na verdade, hoje eu posso estar me contradizendo em relação àquilo que eu era lá há 20 anos atrás. Agora, incoerente é exatamente o uso de todas as possibilidades de contradição para eu me beneficiar. Mas, ou seja, eu mudo o discurso a todo momento por interesse próprio. Eu gostaria de provocar uma outra questão, porque parece que fica simples nós falarmos de Kant e falar de razão crítica, razão pura, como se fosse fácil lidarmos com nós mesmos, porque existe uma pulsão dentro de nós, que ele é muito forte, é uma luta com você mesmo, entre agir certo e agir errado mediante uma oportunidade. Entendeu? Então você tem uma oportunidade, e nós estamos vivendo no país hoje a questão da corrupção, que inclusive nós estamos aí trabalhando para ter um país ético, moralmente e tudo mais, no ano inclusive que vai ser o próximo ano de eleição, e nós estamos querendo mudar toda essa questão política que está aí passando por esse processo. Eu pergunto para você, aonde não se corromper, né? Porque também tem a ver com essa questão, né? Um país que quer moralmente parecer para o mundo que agora está correto, que fez essa limpeza, né? Lava jato, como estão dizendo aí, mas a questão nós queremos um país correto, que não se corrompe, porque é aí que está as pulsões que eu quero chegar no ponto. É você, a hora que você está levando vantagem, onde você não está sendo vigiado, novamente essa questão, vamos fazer por debaixo dos panos que ninguém vai descobrir. Exato. Então, é exatamente nesse momento em que eu tenho a oportunidade, seja ela pequena ou seja ela grande, em que eu não estou sendo vigiado, e você tocou num ponto muito importante, é exatamente, eu acho que é ali que vai entrar muito bem essa reflexão em torno de Kant, da ética do dever do imperativo categórico. Ou seja, você vai falar para você mesmo, e aí você vai dizer isso que eu estou fazendo aqui, qualquer um, nessa circunstância fizesse, está correta ou não. Ou seja, é ali, exatamente naquele momento da sua intimidade com o interesse, com o negócio, que você vai provar para você o quanto que você é corrupto ou que você não é corrupto. Porque você tem a oportunidade e tem todas as ferramentas para executar essa sua oportunidade. Você, digamos assim, tem certeza de que nunca ninguém saberá e você, mesmo assim, reflete e você diz, não posso fazer isso. Eu não vou fazer isso. Mas você vai dizer isso por uma questão moral, por medo? Se você vai fazer isso por uma questão de medo, então talvez não seja exatamente uma questão moral. Porque você está agindo isso por medo. Ou seja, de novo você está no interesse de se proteger. Se proteger. Exato. Agora, quando você... não, mas alguém pode descobrir. Alguém pode descobrir, então melhor não fazer, porque eu posso me complicar lá à frente. Sim. Certamente todos aqueles envolvidos na Lava Jato pensaram sempre, pela história do Brasil, né? Pensaram que talvez nunca fossem descobertos e por isso fizessem. Porque se soubessem, talvez não fizessem. Sim. Bom, é muito questionável até porque ando fazendo mesmo assim. Mas aí eu parto do princípio, você vai no supermercado e a caixa... caixa do supermercado te deu o troco errado. E você sabendo que aquilo vai ser descontado dela e tal, você embolsa aquele dinheiro, sabendo que, alertando ela, falou, não, você me deu o dinheiro errado, devolve para ela. Essa questão é questão de segundos esse pensamento. Não é uma coisa que eu penso, levo ou não levo. A fração de segundos você tem que decidir entre devolver o dinheiro para ela ou embolsar o dinheiro.
Então, Aí- que situação, né? Sérgio, aí eu acho que tem aí entra um aspecto que eu entendo que seja a educação. A educação que vem de berço, a educação de caráter, a educação moral que você tem. Porque quando você, nesse momento, você não tem muito tempo para pensar, será que você descoberto, será que alguém vai ver que eu estou devolvendo, que o troco está errado e estou embolsando? Quando eu não tenho esse tempo, quando eu imediatamente digo, moça, o moço, olha, se deu um troco a mais aqui. Eu acho que nesse momento eu estou refletindo o meu caráter, a minha índole, a minha cultura moral, né? A minha educação moral. E eu acho que daí já é algo, eu entendo que seja algo realmente incorporado em mim. Eu acho que isso vai refletir, assim, mesmo que seja instintivamente, no momento, está errado, é um instintivo construído, moralmente construído. Ou seja, reflete uma segurança moral minha, que eu tenho, que foi construída em mim, talvez pelos meus pais, meus educadores, pela influência que eu tenho. Então, naquele momento, ou então talvez eu pense assim, poxa, mas se eu ficar aqui com esses R$20 a mais, o caixa que trabalha, que talvez já tenha um salário reduzido, que trabalha muito e tal, ele é que vai ter que pagar isso. Ou se ele não pagar, já vai ter algo na ficha dele, ó, já uma vez um caixa, e lá mais à frente mais um erro, ele pode pagar, inclusive ter um pagamento pior, que é até perder o seu emprego, né? Que é a sua fonte de sustentação. Então, eu acho que nesse caso, nessa situação, essa ação, essa reação imediata, que poderia parecer instintiva, ela pode refletir muito do nosso caráter, da nossa índole, construída historicamente. Né? E, obviamente, quando você tem uma pessoa que o tempo todo vive maquinando no seu dia a dia, no seu cotidiano, vive maquinando como tirar vantagem, como enganar o outro, que aí gera todo esse mundo de desconfiança que a gente está falando, né? Essa pessoa, evidentemente, naquele momento, ela não vai devolver o troco, não vai passar pela cabeça dela a ideia de devolver o troco imediatamente. No mínimo, ela vai maquinar, será que alguém viu, alguém não viu, e aí resolver devolver por medo, que daí não é moral. Eu acho que daí, no sentido do rigor moral de Kant, não existe esse rigor moral. Ou seja, não há fundamento moral nisso, né? Isso reflete, então, o nosso preparo de toda uma vida, do nosso caráter e da nossa índole. Essa reação imediata, não, você tem R$20 a mais, tem R$50 a mais, você se enganou, tome de volta e tal. E nós estamos comentando aqui, até para fechar essa questão, você falou da criação, da educação, a criança que já começa a mentir desde cedo e não recebe o corretivo. Exatamente. Então ela mente desde cedo em casa para os pais, ela mente na escola e ela passar uma vida de mentiras. Mas depois ela vai ter um relacionamento onde ela também vai mentir, né? Nunca vai falar a verdade do que realmente está fazendo. Então, essa questão da relacionamento, onde a mentira está em toda essa questão, você mente para si mesmo e mente para o outro, e está sempre a mentira envolvida nessa questão. E olha, desculpa, te interrompi. Mas não, pode trocar. Isso. Pode Assim, falar. ó, olha só, a escola teria que ser o primeiro, a gente estava falando de confiança e desconfiança, né? Sim. A escola teria que ser o primeiro local, talvez a família, a escola, né? Essas instituições que a gente idealiza como o caminho da salvação humana, enfim, da formação da educação humana. A escola teria que ser, por todos os lados, uma instituição ou um local onde se perceberia a confiança o tempo todo. Mas o que acontece, na verdade, na escola? É exatamente uma existência de desconfiança o tempo todo. Até porque o aluno cola, né? Exatamente. O professor não aplica uma prova e sai da escola, e sai da sala, sei lá, tem prova, o que o professor tem que estar lá, que às vezes é até chato você ficar, sou professor, está falando isso, é até chato você ficar lá, anda de um lado para o outro, porque... Para poder ver se pega o aluno colando. E fica assim, a questão é chato no sentido que eu quero dizer, que me dá um nervoso, porque ou você está dando aula, ou você está fazendo alguma coisa, mas você tem que ficar exatamente parado lá, ou caminhando para passar o tempo, aqueles 40 minutos, o tempo da aula, é chato. Então, de repente, você sairia tomar um cafezinho, né? Bom, eu não tenho função nenhuma aqui mesmo, eles estão fazendo a prova, a avaliação, eu vou tomar um cafezinho, por exemplo, sair de sala, tomar um cafezinho. Mas não se pode fazer isso. Por quê? Porque parte do princípio de que se você pôs o pé para fora, em 5 minutos o mais preparado lá faz a cola imediatamente. Faz né? esse exame de consciência. Quem cola também não está mentindo para si mesmo sobre o conteúdo que deveria estar aprendendo.
no sentido moral, né? Então, aí, e interessante que a nossa sociedade quer reprimir tanto, quer corrigir tanto moralmente, esse deveria ser, no meu ponto de vista, deveria haver uma lei que respaldasse os professores e que punisse, desse ao professor todo o respaldo para punir o aluno, porque teria que ser um ato considerado gravíssimo. Sim. A cola na escola teria que ser considerado um ato gravíssimo. E como é que a nossa sociedade trata? Trata como algo inerente à vida do aluno. Inerente, ou seja, não é todo aluno que cola, não é todo aluno que vai colar, mas se diz por aí o tempo todo que ninguém vai à escola sem colar. Quem cola não sai da escola. Quem não cola não sai da escola. Olha só, isso já está aí colocado no senso comum. O jargão, né? Exatamente, como o jargão do senso comum. Ou seja, nós lidamos com atos de corrupção. E aí, voltando àquele ponto que eu iniciei essa conversa da escola, nós vivemos, na instituição de escola, nós vivemos a desconfiança o tempo todo. E o ambiente deveria ser exatamente o contrário. Deveria ser o da construção da confiança. Mas não existe um planejamento, não existe um preparo pedagógico para bater nessa tecla o tempo todo. Sim. De que nós precisamos, acima de tudo, confiar, as pessoas precisam confiar. Talvez o meu discurso aqui seja, a minha fala que seja assim por muitos vistos aí como, coitado, que ingênuo, que ainda acredita nessas coisas, né? Bom, pessoal, eu vou pedir o último intervalo aqui, que é rapidinho, a gente volta aqui para as considerações finais. Não saia daí. Fundada em 2010 na cidade de Palhoça, Santa Catarina, com o objetivo de fortalecer a comunicação e interação de sua empresa com seus clientes. A mídia indoor é um meio de comunicação utilizado dentro de estabelecimentos e é a ferramenta para seu negócio atingir maior visibilidade, aproximar sua empresa de seus clientes e fixar sua marca. Sua missão é proporcionar à sociedade uma forma alternativa de comunicação e entretenimento, produzir mídias digitais e oferecer espaços publicitários, promovendo soluções diferenciadas com tecnologia e qualidade, visando a satisfação do nosso consumidor. Top Mídia TV, desde 2010, transformando momentos. A Papelaria Palhoça foi criada na década de 70 pelos grandes amantes e investidores palhocenses, Dona Délcia e seu Ari Silveira. Hoje em dia, sua filha Leila e seu neto Guilherme administram o seu legado. A empresa é a mais completa no ramo de papelaria, brinquedos e materiais esportivos da região. A educação dá suporte aos sonhos, constrói um mundo melhor e mais igualitário. Venha para a Papelaria Palhoça. Ok, estamos de volta. Gostaria nesse momento de agradecer a sua audiência, a sua paciência, porque nós estamos aqui com a nova emissora, com o programa Conversa Fora estreando nessa noite e nós tivemos alguns problemas técnicos no início do programa que já foram solucionados. Isso quer dizer o quê? Que na próxima quarta-feira, às 21 horas, pontualmente estaremos no ar. Também falei que você estaria participando ao vivo conosco, também tivemos um probleminha essa noite, mas eu peço a sua consideração, o seu perdão, vamos dizer assim, e na próxima semana tudo estará regularizado, eu conto com a sua compreensão. Tá? E o programa foi muito bom, nós tivemos aqui um bate-papo interessante sobre confiança, sobre por que as pessoas desistem, esse foi o tema dessa noite, juntamente com o professor Gelásio, eu e ele que idealizamos junto com o Tiago Oliveira essa emissora, esse sonho de ter uma emissora aqui na Grande Florianópolis para o mundo e tenho certeza que será um sucesso. E eu quero contar então e fazer um convite para você. Toda quarta-feira, 21 horas, o programa Conversa Fora, sempre com convidado especial, sempre com um tema interessante, contando com a sua participação. Eu vou pedir então para o professor Gelásio, né, fazer suas considerações finais e eu queria deixar aqui o meu agradecimento, né, a todos os professores
que juntamente comigo e com o Gelasio, a professora Estela, a professora Tamar, o professor Jailson, o professor Tiago, o professor Anderson, o professor Geraldo, que juntos construímos esse sonho, que hoje está entrando no ar novamente. Professor Gelasio, por favor, suas considerações finais, então. Então, Sérgio, eu agradeço aí o bate-papo que a gente teve, né? Sempre muito prazeroso. A gente faz isso às vezes tomando um café, Com certeza. né? Comendo uma pizza. Comendo uma pizza. Mas aí a gente está fazendo aqui e talvez fazendo para o mundo, né? Muitas pessoas, mundo afora assistindo, Brasil afora. E é sempre um papo realmente agradável, né? Muito tranquilo e espontâneo, né? Da nossa parte. Então a gente quer deixar bem claro aqui que a gente não está aqui construindo teorias no ar, a gente está apenas emitindo opiniões que podem ser contraditas, que podem ser contestadas, enfim. Não temos problema quanto a isso, pelo contrário, é isso que seria interessante e bom. E a gente quer chegar ao momento de poder realmente fazer essa interação, né? Ver aí a pergunta na tela e poder estar respondendo, interagindo com o público, vai ser melhor. Eu agradeço, Sérgio, a sua condução, parabenizo pela sua condução, agradeço a audiência e a paciência de vocês, né? Ali de onde estiveram nos assistindo, né? E eu espero que a gente tenha contribuído um pouco com algum tipo de reflexão possível aí por meio desse nosso papo, dessa nossa conversa afora. Bom, finalizando então o nosso programa, eu gostaria de agradecer ao professor Clóvis de Barros Filho. Eu falo que ele é padrinho do nosso programa pela consideração da pessoa. Uma pessoa simples, sempre disposta, humilde. Nas suas palestras, o professor aqui, Gelasio, teve a grata satisfação de vê-lo na República dos Filósofos, recentemente aqui em Itajaí, e percebeu o quanto humano é o Clóvis de Barros Filho. E ele que está sempre no YouTube, nas emissoras de televisão, nos contempla com o seu voto de confiança e, vamos dizer assim, o seu apadrinhamento pelo nosso programa e pela